Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Queiram sentar e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante. E às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Queridos filhos e filhas, começo com essa música que tudo a ver tem com um momento. Eu saudava e saúdo Padre Jodean, não tenho sobrenome, e eu pedi o seu sobrenome, mas ainda não chegou. Eu gosto sempre de chamar do nome completo. Irmã Iracema Furjanski, muito obrigado. Queridos filhos e filhas, e todos os nossos voluntários, esses que estão com a OPA, ou esse avental, sinalizador verde, são todas pessoas, e tantos outros, como eu disse, no anonimato das pessoas que vêm estimulados, e eu acredito que isso é de grande valia para nós. Eu dizia domingo que a presença do Padre Odilon, um padre com seus 55 anos de padre, é para nós um exercício daquilo que nos pede o Santo Evangelho. Ao mesmo tempo, somos agraciados pela sua sabedoria, sua presença, exercitamos a misericórdia, ao mesmo tempo nos lembramos que um dia Deus nos abençoe, que idosos ficaremos, se Deus quiser. É uma presença edificante numa comunidade, é um exercício. Assim também, a ação social numa paróquia e numa instituição, como a obra evangelizar é preciso, é para nós um exercício para sempre buscar ver Deus, Jesus Cristo, na pessoa do mais empobrecido. É um exercício que Deus nos permite, e é um exercício de santificação. Então, louvado seja Deus por essa ação social, porque é sempre para nós uma lembrança. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. É uma lembrança daquilo que Jesus veio. E se lembrarmos esses dias, João Batista manda perguntar e Jesus diz: vejam e falem o que vocês viram e ouviram. Portanto, Jesus é muito claro em dizer: os cegos voltam a ver, os paralíticos andam,
os mortos ressuscitam, os leprosos são curados. E neste contexto, nós somos chamados a ver as maravilhas de Deus. O exercício, quando você vê, e eu sendo bem honesto, e vocês sabem disso, as pessoas que trazem seu alimento, são pessoas que realmente multiplicam. Não canso de dizer, porque para mim é a mais pura verdade, a igreja ela se sustenta pela ideia dos ricos, mas pelo dinheiro dos pobres e o dízimo dos pobres. Se você olhar de modo geral na lista dos dizimistas, são os mais simples. Se você olhar quem traz 1 litro de leite, como este, e procuro não mostrar a marca, quem traz 1 quilo de alimento, como este, macarrão, são pessoas simples, fazendo valer aquela observação de Jesus quando está no templo, da viúva que dá a sua moedinha. E isto, meus irmãos, para nós é um exercício e é profético, para que nós, por mais que procuremos e busquemos ter zelo, e temos que ter, e como padre tem obrigação de cuidar dos bens espirituais e temporais, não obstante temos que cuidar do templo para que não desmorone, temos que oferecer condições de construção de banheiro, de darmos dignidade ao culto, sem dúvida, e vocês sabem que me preocupo muito nesse sentido, que às vezes você não entende por que se investe tanto numa televisão, que para alguns pode ser, meu Deus, esse dinheiro podia ser usado para os pobres, num rádio. Sabemos por que fazemos isso, porque a partir desses meios de comunicação que são custosos, digo a vocês, são custosos, às vezes dariam muitas casas, mas nós queremos usar desses meios de comunicação que estão a serviço da igreja, no anúncio do Evangelho, para sensibilizar, para exortar, para ser uma notícia diferente, um apelo profético, uma voz mais límpida do que Jesus Cristo quis, e lembrar as pessoas que se alguém é pobre, não é pobre porque quer, foi empobrecido. Que se as pessoas não têm saúde, não é culpa da pessoa, é porque muitas vezes lhe falta recurso, ou lhe faltou uma bagagem familiar. Que se alguém às vezes se encaminha, e aqui não tem classe social, e bem sabemos disso, por um caminho tortuoso, seja do alcoolismo e das drogas, nós não podemos fazer que não vemos e fingir que não nos toca, que devemos passar por um processo de conversão diário e constante, pelo rosto, pelo Cristo que traz e se manifesta no rosto dos pobres, no rosto dos necessitados, nos rostos machucados pela vida. Eu louvo a Deus, meus irmãos, louvo a Deus, e ao mesmo tempo faço desse momento um momento de conscientização, sensibilização e comprometimento de uma igreja em missão, de uma igreja que tem que ser o bom samaritano, uma igreja em saída, sem dúvida em saída, para converter os ricos, mas uma igreja em saída com as mãos estendidas para ajudar os que mais necessitam. Deus seja louvado, porque com as nossas limitações, e quando digo nossa como santuário, nossa como igreja, nossa como obra evangelizar é preciso,
Estamos pedindo cada Senhor nos dê discernimento, mas nos ajude, sem dúvida, a fazermos esse caminho. E estamos tentando. Acreditem, se erramos na maior boa intenção e pedimos, nos corrijam, porque nós queremos acertar. Nós queremos cuidar do Cristo no pobre, do Cristo no necessitado, do Cristo no sem emprego, no Cristo sem comida, no Cristo sem casa, no Cristo sem saúde. Aqui, Padre Jodean Souza de Oliveira, da Paróquia Santa Edviges, e quando sempre que vou em Curitiba, vou ao Pia Marta e acabo encontrando nosso querido irmão, irmã Iracema Jukanski, se errei o nome me perdoe, do Mater Dei. Mas aqui são 12 instituições, mas são 62 famílias, sem contar o Natal de Verdade, que atingiu mais de 5.200 pessoas. E não digo isso com vanglória, digo isso primeiro para dizer, também é nossa missão. A obra Evangelizar, ela é benfeitora nacional na sua essência, oferecendo gratuitamente os programas de rádio e TV, mas além disso, também nunca fechamos o olhar e as portas, e desculpe chamá-la assim, as meninas que estão de verde sabem disso, que quando possível dobramos e nos desdobramos em atender os que precisam. Também as nossas assistentes sociais, ontem tivemos de manhã com pessoas e profissionais que dedicam o seu tempo. Quero fazer um apelo, porque exatamente acreditando que entre nós está e não o conhecemos, enquanto vem um número para mim, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Digo a vocês, contem conosco, e todos aqueles que precisarem. A presença de vocês aqui, famílias assistidas, é para lembrar-lhes que a mão que estende com alimento também é a mão que leva a Jesus Cristo. Fazemos não porque somos uma ONG, fazemos arrecadação não porque nós queremos algum privilégio. Nós não somos uma ONG, e é por isso que nossos agentes da ação social são pessoas comprometidas com a igreja. Se fôssemos uma ONG, nós só ofertaríamos bens materiais, mas mais do que os bens materiais, e está aqui uma representante da Filha da Caridade, irmã Iracema, a igreja quer lhes oferecer o pão de cada dia, mas principalmente o pão para a eternidade, a fé. O que nós queremos como igreja é ser uma presença nesse momento difícil que vocês estão vivendo, mas uma referência de Jesus Cristo. Eu queria dizer, e fico encantado de ver tantas crianças, como gostaríamos que vocês entendessem que Deus os ama muito, e que se lhes falta o necessário, não é culpa dele. Vejo muitos jovens, obrigado por terem vindo, jovens, obrigado por terem vindo, para que você tenha na sua vida marcado que estamos junto com vocês, que a igreja é solidária, é mãe,
acolhe. As mães que têm crianças, as mais idosas e idosos, que se sintam sempre acolhidos. E não digo só na igreja de Guadalupe, mas nessa igreja que busca cada vez mais se fazer serviço. Quero fazer um apelo, que continuemos sim a fazer as arrecadações, seja pela ação social aqui presente, seja por outros lugares onde atendemos, e não são poucos, também em outras cidades. Mas eu quero fazer um apelo a todos os profissionais, repito, a todos os profissionais. Nós estamos no final do ano. Eu queria fazer um apelo, que cada profissional na sua área, se você é dentista, se você é advogado, se você é cirurgião, se você é médico, se você é nutricionista, se você é psicólogo, se você, não importa, nós não temos estrutura na igreja, eu diria, ainda não, no tempo de Deus, se quiser, para criar grandes lugares. Mas eu queria que cada profissional, ao programar o ano de 2017, pudesse, exatamente por saber que o Cristo se mostra nos menos necessitados, pudesse oferecer 1 hora por semana, ou um atendimento por mês gratuitamente, ou como a sua consciência mandar. E nós funcionaríamos como uma triagem. Como eu disse, às vezes nós não temos clínica para os dentistas. Mas o que custa um dentista entrar na lista da obra Evangelizar e, se puder, oferecer um tratamento gratuito no mês? Da nossa parte, nos responsabilizaremos de acolher a pessoa necessitada, de indicar a pessoa necessitada, de ir e ser algo sério, não de uma forma desordenada, como temos feito, e quero que assim seja, um cadastro único, que às vezes nos falta nas paróquias centrais. Recentemente estivemos em reunião do setor centro dos padres, e sempre essa queixa apareceu, que às vezes pessoas vão na catedral, vão num lugar, vão no outro, pedindo as mesmas coisas. Eu sei que não é o caso de vocês, mas existe muitas pessoas que se aproveitam das circunstâncias, não é o caso. Mas para evitar esse tipo de aproveitamento indevido, gostaria muito que nesse cadastro único, os profissionais dissessem: olha, eu posso como advogado pegar uma causa, eu posso como nutricionista atender, eu posso como psicólogo me colocar à disposição. Se aqui tiver espaço físico, louvado seja Deus, se não, no seu consultório. Por isso, se hoje celebramos a ação social e as famílias assistidas, quero fazer um apelo para todos que estão nos acompanhando. Você, profissional, se for de Curitiba, região metropolitana, seja um voluntário da obra Evangelizar. Mas eu sei que estamos falando para o Brasil inteiro. Na sua cidade, Deus te deu tanto. Pare de usar o termo eu sou, eu consegui, olha onde eu cheguei. Me vem aqui aquele texto que o Senhor disse: homem insensato, teus celeiros estão cheios, e você pensa que tudo foi fruto do teu trabalho,
que agora você vai descansar e regozijar? Hoje mesmo prestarás conta da sua vida. Louvado seja Deus onde você chegou. Louvado seja Deus se você fez uma faculdade. Louvado seja Deus se você tem uma casa própria, se você tem clientela, seja como manicure, como cabeleireiro, seja o que for. Louvado seja Deus. E portanto, tudo que você tem, atribui como dádiva de Deus e esforço humano. Repito, dádiva de Deus e esforço humano. Você tem sua parte, você tem seu empenho, você tem seu esforço, mas antes Deus te amou. Antes você teve a inspiração divina. Então a você que é bem sucedido ou não tão sucedido, seja um voluntário. No Brasil, cada um na sua paróquia. Em Curitiba, região metropolitana, seja um voluntário da obra Evangelizar é Preciso. E para isso, nós abrimos uma linha, um telefone, para que algum voluntário, ao programar 2017, deixe seu nome. 0 operadora 41 3221 6041. Repito, e por favor coloque no GC 041 3221 6041, ou mande um e-mail. Ação social, não tem acento, né? E-mail não tem acento. Acão social @evangelizarepreciso.com.br. Eu quero crer que o fermento do bem há de levedar. O fermento do bem vai fazer de uma massa e trazer muitos voluntários. Termino dizendo: obrigado, voluntárias aqui presentes. Obrigado porque vocês dedicam muito de vocês, o lazer, como tantos outros voluntários. Alguém me dizia esses dias na porta da igreja, que muitos da acolhida, e não tenho receio de dizer, e não se sintam desmerecidas, mas valorizadas. Muita gente às vezes que vem trabalhar aqui, não tem dinheiro do ônibus, e faz opção entre lanchar e vir, e vem. Isso, de certa forma, me desconcertou. Me desconcertou, mas ao mesmo tempo nos mostra que estamos no caminho certo. Obrigado. Sejam vocês voluntárias da ação social, sejam voluntários do santuário. Obrigado a todos que de domingo, semana, trazem os alimentos. Obrigado a Deus por nos permitir viver esse momento. Que Deus nos ajude para que saibamos responder aos apelos de hoje na caridade, na misericórdia. Amém.